Segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Amados irmãos, a palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Escutemos a palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Quando a noite chega, o pavor já toma conta do coração humano diante da escuridão. Mais do que o pavor da escuridão, há as águas impetuosas que se movimentam de um lado para o outro, e quando as coisas saem daquele parâmetro comum do que estamos acostumados, o medo já nos bate à porta. Preocupamos-nos, agitando-nos, assustamos-nos, porque não sabemos lidar com o diferente nem com os ventos contrários. Por isso, quando Jesus está vindo sobre as águas, eles não veem Jesus. Eles veem um fantasma. Ficam apavorados, gritam de medo, e é preciso a voz do Mestre ressoar: "Não tenhas medo, sou eu." É preciso deixar ressoar no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração: "Não tenhas medo", porque precisamos vencer o medo, o pavor, e permitir que a nossa fé seja a cura, não seja simplesmente um escudo para não nos apavorar diante das situações. O Mestre Jesus vem ao nosso encontro para nos curar, para nos colocar de pé. É de pé que Pedro fica para ir ao encontro de Jesus. Mas quando ele vai, o Mestre diz: "Vem, Pedro." E quando Pedro caminhava em direção a Jesus, sentiu um vento bater nele e ficou com medo, e começou a afundar sobre as águas. Amados irmãos e irmãs, o problema
No entanto, não é o vento nem a tempestade. O problema é o nosso medo que enfraquece a pouca fé que temos. A pouca fé que temos, amados irmãos. E quando a fé fica enfraquecida, nós desabamos. Alimentemo-nos a nossa fé. Coloquemos a nossa fé em Jesus, e mais do que colocá-la nele. Alimentemos a nossa fé com ele. Aumentemos a nossa relação de confiança com Jesus, para que nenhum medo seja maior que a nossa fé, para que nenhum medo grite dentro de nós mais alto do que a convicção do amor de Deus tem por nós. Amados irmãos, esse foi o Evangelho de hoje, 3 de agosto de 2020. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, ajude-nos a evangelizar. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe a palavra de Deus.